Início do primeiro set no saque do George. Sacou pra cima do Álvaro. Alisson levanta de manchete. Álvaro fez o reco. O André já conseguiu a primeira defesa. Vai o André pra largada. Usa de novo o George. Sacando mais uma vez no Álvaro. Alisson se desloca, levanta. Fez o reco de novo o André. Defesa do George. André levantando de manchete. George tem bloqueio. 2 toques na cobertura do André. Saque viagem do Álvaro. Sacando no George. André levanta. George na paralela. Saque do André. Soltando o braço. André. Sacou bem de novo. Levantamento do Alisson. Álvaro na diagonal. Enfim, é um jogo muito bacana da gente observar. George na recepção, André de manchete, George, que boa. Sacou bem o Álvaro. Levantamento do George, André larga, o Alisson chega, espetacular, olha o contra-ataque, Alisson. Mais um saque do Álvaro, bola direto para fora. Saque do André, paulada do André. Vamos ver o Álvaro no ataque. Consegue o ponto. Saque do Alisson. Sacando no George. André levanta. George explorando o bloqueio do Alisson. Saque viagem do George. Sacando no Alisson. Álvaro levanta de toque. Alisson larga e larga bem. Saque viagem do Álvaro. Boa recepção do George. Levantamento do André no meio da quadra. É muito. Saque do André. Controlou a recepção. Álvaro pediu a bola no meio da quadra. Fica no bloqueio. Sacou de novo o André. Sacou na rede. Tá tudo igual, mas... Sacou o Alisson. Levantamento do André. George. Boa leitura do Álvaro. Olha o contra-ataque. Álvaro bloqueado. Saque do George. Jogo concentrado no Álvaro. Alisson levanta. Álvaro agora veio na potência. Saque do Álvaro. Sacou no George. André de manchete. George explorando o bloqueio do Alisson. Saque viagem do André. Bola. Saque do Alisson. Bem executado. Levantamento do George. André larga. Tocou no bloqueio. Alisson vai ter que passar. George cobriu o fundo da quadra, se deslocou lá para a entrada de rede, atacou e botou no chão. Participação do técnico. Nenhum evento do circuito mundial, os técnicos ficam no banco. Olha a defesa do George, contra-ataque. George fica no bloqueio. Desce, George. Saque viagem do Álvaro. Recepção do George. Se deslocou para a entrada de rede. Que habilidade! Hugo, grande final. Saque do André. Álvaro na recepção. Alisson na bola de segunda. Volta de graça. Alisson, Álvaro também de segunda. O Adilson Ferreira, obrigado pela companhia. Recepção do George. André levantando de manchete. Levantou muito mal André agora. Álvaro não perdoa. Isso tudo é muito importante. Recepção do George. André fez o reco. Alisson, erro do George. Tudo começando com bons. Saque do Alisson. Recepção do George. André de manchete. George larga. Chegou o Álvaro. Se ajusta o Álvaro. Joga para fora. Para sacar o George. Ele vem de viagem. Recepção do Alisson. Álvaro levanta. Alisson. Bloqueado. Sacou o George. Alisson. Álvaro levanta. Alisson. E agora, hein? Deu desvio. A bola não tocou. E saque agora. O André assumiu a recepção. Tá muito afastado da rede. Alisson. Álvaro levantando, mas no meio da quadra. Olha o bloqueio. Ficou a sensação de que... Ó, a gente tá vendo as bandeiras lá balançando. Acho que o vento aumentou muito lá. Alisson larga, chegou o George, contra-ataque, Alisson faz o reco, defesa alta do Alisson, Álvaro levanta, tem reco do André e o Alisson. Nossa equipe trabalhando rapidamente para levar até você a melhor imagem.
Vamos ver o George. Joga pra fora o George, abrindo 2. Recepção do George, André de manchete. George na diagonal. Sacou. Recepção do George. André levanta, momento, mãos de tesouro. De uma forma padrão, de uma forma bacana, senão é marcado 2 toques. Errou completamente esse levantamento, George. Bola. Saque do André, segundo set point para Alisson e Álvaro. Vem o Alisson, largou e a bola caiu. Vitória de... Mesmo do jogo mais quente acontece. Início do segundo set, levantamento do André, George na entrada de rede, fica no bloqueio. Saca mais uma vez o Álvaro, recepção do George, André de manchete, George, mais um bloqueio do Alisson. Saque para cima do George, que agora se posiciona na entrada de rede, ataca para fora, mas... Saque do George, que saque do George. Ataque do Alisson, bola... Dos fundamentos. Só o Alisson pontuou, hein? É verdade. Aí o Alisson. Que paulada na diagonal. Que pau... A Luciane de Belo Horizonte, obrigado pela companhia. George no ataque, sem chance para o Alvin. Sacando o André. Sacando flutuante, dificuldade do Alisson, Álvaro, Alisson, mergulhou, André, George de manchete, Alisson faz o reco, consegue a defesa, Álvaro levantando de toque, Alisson larga na diagonal, aí. André, defesa do Álvaro, Alisson, olha a disputa lá no alto, tá em jogo. George largando, olha o Álvaro no bloqueio, Alisson, defesaça do André, grande rally, André lá no alto, Álvaro chegou, mas tem toque na rede. A velocidade do vento aumentou de fato, né? Começamos com 11. Álvaro, bola boa. Saque do Alisson, recepção do George, André, e o Alisson chegou. Saque do Alisson, mais um dele, pressão no George, André levanta de manchete, George, olha o bloqueio do Alisson, é impressionante. Boa sequência do Alisson no saque, André preparando para o George, saque do Alisson, levantamento do André, o Alisson faz o reco. Tentou a defesa alta. Os noruegueses, né? Os noruegueses estão vencendo tudo ultimamente aí no vôlei de praia. Vai lá, depois eu falo. Alisson de manchete, Álvaro, chegou o George, vai ter que passar o André. Defesa do Álvaro, Alisson de manchete, Álvaro, largada ficou lenta. Tem a chance agora o George na entrada de rede, toca no bloqueio do Alisson, Álvaro chegou, Alisson bota no chão. E Stoyanovski, Krasilnikov, Stoyanovski. Tem a dupla da Alemanha e as duplas brasileiras. Acho que essas são sempre as favoritas. E o Alisson agora foi... Ficando Álvaro. Levantamento do André. Ataque do George. Levou sorte agora o George. Saque viagem do George, recepção do Alisson, Álvaro, Alisson, e agora tem bloqueio do... Mais um bom saque do George para cima do Alisson, vem o Alisson para a largada, cobertura do George, André, Álvaro mergulhou, Alisson levanta, Álvaro sai bem do bloqueio do André. E eu tenho a impressão de que... Chegando na final de um torneio como esse. E também do circuito mundial em 2017, jogando ao lado do Evandro. Saque do Álvaro, mais um... Mergulhou o Alisson na recepção, Álvaro levanta. Alisson na diagonal, defesa do George. Alisson levantando de manchete, fez o reco André. Conseguiu a defesa, o George chegou, André ataca a defesa do Álvaro, Alisson de manchete, Álvaro tá sem bloqueio, tem defesa do André, mas a bola espirra, vai embora. Saca pra fora. Saque viagem do André, Alisson na recepção, Álvaro levanta,
Alisson ataca, tem defesa do George. O André faz o levantamento. George, que pontaço da dupla de Dourado. O André. Saque viagem, mais um do André. Paulada para cima do Álvaro. Alisson de manchete. A bola tá longe da rede para o Álvaro. Atacou na diagonal, defendeu George. André de manchete. George, defesa do Álvaro. André lá no alto. Álvaro defende mais uma. George levanta de toque. André larga e a bola vai para fora. O que fez? Saque do Álvaro. Recepção do André. George levanta. André. Álvaro chegou em mais uma. Vai o Álvaro. Pontaço! Álvaro tá acabando. Cuide brasileiro. Sacou Álvaro, sacou no George, André levanta de manchete, George na diagonal, Álvaro pegou mais uma, tá longe da rede, na paralela a defesa do André, George levanta de toque, André ataca, Alisson opera um milagre, mais um grande rally, Alisson no bloqueio! Saque do Álvaro. Vem o George, Álvaro mergulha e não consegue. Uma das coisas que ele falou justamente essa, Bruno. Para que seja bolha, tem que circular, tem que ter um número limitado de pessoas circulando, senão está sendo feito. Saque do Alisson. George falhou na recepção. Agora... Vídeo, né, Bruno? E chegaram a uma final jogando aí num sol de mais de 30 graus. Largada do George. Levantamento do Álvaro. E o saque do Álvaro. Bola direto na rede. Saque viagem do George. Duplas aí, caso confirme, né, Bruno? Venceriam 6 das 8. É verdade. Vão igualar aí o número de títulos do André e do George. E é o que acontece nesse momento. Vitória de...